Bom, Tato, boa tarde. Que avaliação, que balanço tu faz desse primeiro turno de Pelotas? Teve troca de treinador, ficou na última rodada na zona do rebaixamento. Que avaliação tu faz? O que deu certo, o que deu errado, que possa ser melhorado para a segunda fase que começa em seguida? Bom, primeiramente, a nossa campanha ficou muito aquém do que a gente planejou, né? Que a gente trabalhou desde dezembro, não foi para isso. A gente trabalhou para chegar pelo menos no mata-mata ou chegar daqui a pouco na última rodada brigando por uma vaga, que foi o que não aconteceu. O que eu vejo, talvez, é a gente procurar um equilíbrio, porque nós fizemos bons jogos. Eu cito o jogo contra o Ipiranga, foi um bom jogo nosso, contra o Juventude foi um bom jogo nosso, mas em contrapartida fizemos um jogo muito ruim contra o Novo Hamburgo na estreia, e daí no último jogo também contra o São Luís nós oscilamos muito. Eu acho que o importante é nessa intertemporada, digamos assim, é conseguir achar esse equilíbrio, tentar equilibrar as coisas para no segundo turno manter um nível de atuação alto e, claro, manter, como tu falou, estamos numa posição incômoda, né? A gente não gostaria de estar ali, a gente sabe que são por um saldo de gol, uma vitória no primeiro jogo do retorno nos coloca lá em cima de novo, a gente tem essa consciência, mas o principal mesmo é achar esse equilíbrio e manter bons níveis de atuação em todos os jogos. Tem um começo complicado, né? Tem o Aimoré lá no Cristo Rei, pega depois o Grêmio, depois o clássico Brapel. Também é difícil também esse retorno aí para o Pelotas. O calendário tem sido bem ingrato para o Pelotas, né? Isso é verdade, mas eu não vejo só por essa maneira. Porque se for analisar, o nosso primeiro turno também foi bem complicado. A gente começou um jogo em casa, depois pegamos o Inter em Porto Alegre, que é um jogo muito difícil, e logo na sequência o Ipiranga, que já era líder da chave. Então, são jogos difíceis, todos são. Mas da mesma maneira que nós temos um calendário difícil, os adversários também têm. Então, a gente tem que pensar em fazer o nosso trabalho, independente se vai ser difícil ou não. Como eu falei anteriormente, precisamos arrancar com pontos lá em São Leopoldo. Os 3 pontos seriam ótimos, até porque é um confronto direto. E a gente está trabalhando em cima disso, trabalhando para conseguir achar esse equilíbrio e estar melhorando cada vez mais. Eu te falasse um pouquinho sobre as diferenças que tu está sentindo no trabalho do Piccoli, agora para o Vinck, e como isso está afetando no teu jogo, né? O que tu precisa fazer de diferente? Particularmente, principalmente no último jogo ali contra o São Luís, o Vinck mudou um pouquinho a nossa formatação defensiva ali e ele me deu muita liberdade. No jogo contra o Juventude foi a mesma coisa, a gente jogou com uma linha de 4, mas com o Felipe, que é um zagueiro de origem, então isso já propicia a minha saída um pouco maior. E a diferença, eu acho que de trabalhos, eu já havia trabalhado com o Vinck usa muito a diagonal, né? Ele gosta muito de tirar a bola de um lado para o outro com muita rapidez. O Piccoli também faz isso, mas o Piccoli gosta mais da bola trabalhada, um jogo mais próximo. Então, eu acho que o principal diferencial é isso. E para mim isso é ótimo, porque eu gosto dessa bola diagonal virada tanto do volante quanto do outro lateral, que eu vou ter um espaço para dominar, ir para cima da marcação e muitas vezes atacando o fundo. Então, com o extremo que joga na minha frente, puxando para o meio, então ele me dá esse corredor para me passar. Eu acho que para mim está sendo bem proveitoso esse estilo de jogo do Vinck. E para mim, nada melhor do que aproveitar essa oportunidade e estar jogando cada vez mais para frente, que é o meu estilo de jogo. Dentro dessa característica, né, Juliano, Pelotas, o Vinck principalmente, gosta de um time bastante ofensivo, um time pressionando as linhas, deixando o adversário sufocado lá atrás, coisa que não aconteceu lá em Juí, né? O Pelotas deixou muito espaço. Ele tem trabalhado com vocês a questão da compactação, sobe a parte ofensiva, parte defensiva automaticamente já tem que pressionar também para não dar espaço, para não acontecer aquilo que aconteceu lá em Juí? Com certeza, ele tem batido nessa tecla desde o início. Desde aquele jogo do Juventude, ele vem nos cobrando muito. Isso é uma coisa que é uma falha nossa, que nós ali dentro às vezes não estamos conseguindo fazer o que ele pede, mas ele tem pedido muito. Até porque o futebol hoje, ele exige muita compactação. Se tu jogar com um time muito espaçado, não adianta nada. O Hugo Almeida, o Sanches, enfim, quem está jogando na primeira linha, dá uma pressão e a gente fica lá atrás. Porque a partir do momento que eles quebrarem a primeira linha, eles vão pegar todo o nosso time aberto. Então essa compactação está sendo trabalhado, está sendo cobrado por ele. E essa parada que teve agora vai ser muito proveitosa para nós, porque nós vamos poder trabalhar todas essas coisas e diminuir essa margem de erro que, no meu ponto de vista, foi muito grande, principalmente nesse último jogo do São Luís. Nos custou, daqui a pouco, 1 ponto ou até os 3. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada e a gente está fazendo isso.
Sistema defensivo, Tato, tomou 10 gols, né? E principalmente no último jogo, 4. Como trabalhar com isso, já que é um sistema que está tendo mais mudanças aí no time do Pelotas? Isso é um número bem preocupante, viu, Marcelinho? Porque eu estava comentando ontem com os guris no vestiário, porque o Thales fez uma brincadeira agora, mas é real. Tu pensa, os semifinalistas, o Caxias e o Ipiranga, tomaram 2 gols. Nós tomamos 10. É muito. Isso é muito para um campeonato gaúcho com 5 jogos. Dá uma média de 2 gols. E se tu for analisar, nós estamos fazendo os gols lá na frente. Só que não podemos tomar tanto. Então temos que trabalhar isso, temos que melhorar isso aí. Daqui a pouco o Vink está procurando uma formação melhor ainda, como tu falou, está tendo mudanças aí na linha de 4. E cabe a nós, quem entrar, quem estiver em campo, manter essa postura. Lógico que um time não faz um gol só com o centroavante, e ele também não defende só com os zagueiros e laterais. Ele defende com o time todo. Daí vem o que nós conversamos agora há pouco, a questão da compactação, um time próximo, um time que se ajuda na marcação, que se ajuda no apoio, e passa por isso. Então a gente tem que estar entendendo esse modelo de jogo, tem que estar percebendo isso para não cometer mais erros. Pelo que eu entendi, Tato, nesse sistema do Vink, vocês são peças fundamentais aí, você, o outro lateral, o Iago, o Felipe, para fazer a parte ofensiva do Pelotas. Por aí, Tato? Eu acho que todos são peças fundamentais, mas passa muito pelos lados do campo. Eu vi que gosta muito de trabalhar o lado do campo. Às vezes com lateral, às vezes com extrema, porque a gente faz muita mudança ali pelo lado. Quando a bola vem numa diagonal, se o extremo que estiver na minha frente fizer um balanço para o meio, ele automaticamente abre o corredor para mim. E dependendo da jogada, eu vou por dentro e deixo o corredor para ele. Mas é uma coisa que é muito trabalhado por ele. Como eu falei, eu trabalhei com ele em outra equipe. A gente usava muito isso. A gente tinha muita chegada pelos lados e a maioria dos nossos gols saíam dessa maneira. Então temos que tirar proveito disso agora aqui no Pelotas também. A importância de fazer um jogo treino como esse de amanhã no meio de uma intertemporada aí de 20 dias sem jogos oficiais. Eu acho que é importante para o Vink conhecer também alguns jogadores, né? Porque como ele chegou na reta final, ele conheceu principalmente os que estavam jogando, e o nosso grupo é um grupo maior. Então quem está fora tem que ter essa oportunidade, tem que mostrar para ele que quer jogar, que tem condições de jogar. E eu acho interessante, sim. A gente fez semana passada vamos fazer outro agora. E até para dar ritmo, né? Porque quem está jogando jogou 5, 6 jogos, contando com a Recopa, e quem está fora acaba não jogando. Se tu não tiver esse teu exercício diário, que é o jogo, tu não vai ter ritmo de jogo. Então, eu acho bem interessante, sim. É um jogador experiente, disputou bastante campeonato gaúcho. Esse campeonato tem umas peculiaridades, né? O primeiro turno foi muito rápido, o segundo turno tem mais jogos, mas são jogos mais complicados, e a parte de baixo ela está muito parelha. Como vocês estão analisando esse campeonato gaúcho? É um campeonato atípico, é um campeonato que ainda os clubes estão se moldando, ainda estão aprendendo a jogar com essa nova forma? Eu joguei um campeonato gaúcho em 2012, se não me engano, pelo São Luís, era essa fórmula. E eu até comentei com meus colegas que esse campeonato ele te propicia, se tu começar mal, tu tem um tempo para recuperar. Então esse tempo de 3 semanas, para quem não classifica, é fantástico. Que nem para nós, o Vink chegou, não teve tempo para trabalhar, já teve um jogo na sequência e outro na outra semana. Então a gente tem essas 3 semanas para ele implantar as ideias dele. Da mesma maneira de quem está numa batida boa no primeiro turno, daqui a pouco pode se concentrar e no retorno não ir tão bem. A questão da zona de rebaixamento, como eu falei antes, a gente está por um gol, 2 gols, é questão de gols. Então está tudo muito parelho. Então, tudo isso que está sendo feito, que deixamos de fazer no primeiro turno, vencendo esse jogo do Aimoré, que para nós é jogo de 6 pontos, não adianta esconder, é um jogo decisivo, como acredito eu que a maioria dos jogos do retorno serão, a gente vai já para a parte de cima da tabela. E arranca com uma vantagem também para a classificação. Lógico que são 6 jogos, classificam 2. É bem mais difícil do que na outra fórmula, que eram 11 jogos, classificaram 8. Então nós temos que estar concentrados nisso tudo, não podemos, volta a bater na tecla, não podemos errar tanto. A gente errou muito no primeiro turno, em especial no jogo contra o São Luís, nos custaram muito caro isso. Então a gente tem que estar mais concentrado para isso não acontecer mais.